Livro Joana d'Arc, A Donzela de Orleans, José Bernard S.J., Editora Santa Cruz. Prefácio. Uma donzela de 19 anos enche de admiração a quantos apreciam a verdadeira grandeza humana. Não é nenhuma estrela do cinema que, talvez sem personalidade própria, só sabe representar outras personagens. Joana d'Arc, a donzela ou virgem de Orleans, não representou, mas viveu seu próprio drama, no qual inabalável e invicta foi merecedora de glória imortal. 3 coroas cingem-lhe a fonte. A primeira, tecida de louro, galardoa a guerreira intrépida e vitoriosa. Somente nas lendas se viu semelhante coroa na cabeça de uma mulher. A segunda coroa, composta de palmas, é o prêmio da mártir, da inocência perseguida, caluniada, maltratada e sacrificada na horrenda fogueira. Finalmente, a terceira coroa, de intacta alvura, ostenta os lírios imortais da virgindade. Uma glória tão genuína da Igreja Católica não devia permanecer no esquecimento que injustamente a cobria durante séculos. No século passado, a França se lembrou de sua salvadora. Muito contribuiu para esse surgimento a edição dos processos de condenação e reabilitação. Feita em 1841 a 1849, em 5 volumes, apareceu em 1920. No mesmo ano, uma lei elevou o aniversário da morte de Joana d'Arc, 30 de maio, à festa nacional. A cidade de Orleans e o episcopado francês esforçaram-se por honrar, tornar conhecida e levar a honra dos altares à Virgem Mártir. Aparecem artigos, geralmente sobre questões litigiosas, e biografias, constituindo farta literatura. Sua vida e sorte tão extraordinárias empolgaram também os poetas que, com maior ou menor fidelidade histórica, cantaram seu louvor. Citemos Shakespeare, Henrique VI, Voltaire, Schiller, Shaw, Claudel. No Brasil, Joana d'Arc já não é uma desconhecida. Em 1920, ano da canonização, os salesianos editaram uma resumida vida de Santa Joana d'Arc. Em 1935, o escritor gaúcho Érico Veríssimo contou de modo ameno a sua vida. O autor reproduz bem o ambiente histórico, confundindo e misturando, porém, verdade e lenda. Em nossos dias, o sueco Sven Stolpe fez um estudo crítico em que separa nitidamente o lendário, o incerto e o histórico provado. Apareceu também em 1956 uma nova edição dos processos de Joana d'Arc, elaborada por Ruth Stimmer Imhoff, a primeira edição deste gênero em língua alemã. Estas 2 obras contêm praticamente o que sabemos de Joana d'Arc. Ao leitor, desejoso de informações seguras, remetemos a estes 2 autores. Encontrará aí, mais por extenso, o que nosso trabalho conta resumido. Nas outras obras encontramos os mesmos pormenores, mas frequentemente interpretações diferentes. Elas nos induziram a discordar ocasionalmente de Sven Stolpe, como anotamos na ocorrência. Evitamos na medida do possível questões duvidosas e controvertidas. Apesar de Joana d'Arc pertencer ainda à Idade Média, temos sobre ela notícias abundantes e de rara precisão. De outras personagens célebres do passado, só temos informações incompletas e duvidosas, transmitidas por cronistas que registravam quase indiferentemente notícias certas e meros boatos. De Joana d'Arc temos as atas fidedignas de 2 processos jurídicos que ilustram mutuamente.
O quadro histórico é completado por essas esparsas notícias encontradas em crônicas locais da mesma época. A finalidade desta brochura é tornar conhecida a vida extraordinária da Virgem guerreira e mártir e esclarecer dúvidas suscitadas pelo influxo sobrenatural, orientador de seu comportamento, e pelo processo escandaloso instituído por pessoas eclesiásticas, em parte enganadas, em parte francamente indignas. A apoteose da solene reabilitação em 1456 e a canonização em nossos dias, 1920, esclarecem a verdadeira posição e mente da Igreja Católica. Infelizmente, a propaganda anticatólica dos nossos protestantes, espíritas e maçons pretende tirar da heroína de Orleans argumentos contra a Igreja Católica. Primeira parte. A Salvadora da França. Capítulo 1. A Grande Miséria. Raras vezes na história de um país jazia tão degradado como a França no princípio do século XV. Esquecidas estavam as glórias do passado, do Clodoveu, o fundador do reino, que merecera o título de rei cristianíssimo, e de Luís IX, o Santo. Desde 1338, o país fora invadido pelos ingleses, num esforço tenaz de subjugá-lo à sua coroa. A guerra havia de durar mais de 100 anos. No princípio, os invasores eram vitoriosos em Crécy e Poitiers. Mas Carlos V reconquistou quase todas as regiões perdidas. Infelizmente, Carlos V, o sábio, morreu jovem e o menino que, em 1392, lhe sucedeu o trono, Carlos VI, deu logo sinais inequívocos de alienação, estado que ficou até a sua morte em 1422. Com este acúmulo de desgraça, que se juntava aos efeitos devastadores e desmoralizadores de uma guerra tão prolongada, a França chegou ao estado de prostração que entrou na memória da posteridade como La Grande Pitié, a Grande Miséria. O historiador Petitot resume-o de modo seguinte: um rei louco, uma rainha sensual e traidora, 2 duques ambiciosos e rivais, o conquistador inglês, 2 assassínios políticos, uma derrota desastrosa, uma revolução, a peste, um tratado que entregava Paris e a França ao inimigo hereditário, extensos campos sem vida e seus moradores refugiados nos matos, reduzidos à miséria ou transformados em salteadores. Os pormenores deste quadro tétrico desenrolar-se-ão diante dos nossos olhos nas linhas que se seguem. A desgraça aumentou ainda por crises econômicas que esvaziaram o tesouro nacional, impossibilitando o recrutamento de tropas tão necessárias na guerra contra o invasor inglês. Só um milagre podia salvar a França. O país infeliz almejava por um salvador que a providência divina estava preparando no silêncio e recolhimento de uma alma escolhida. Entraram em cena 2 duques, cuja rivalidade mergulhou a França em gravíssimas desordens políticas. O duque Filipe de Borgonha, a quem pouco depois sucedeu a João Sem Medo, e o duque Luís de Orleans. Luís de Orleans era irmão do infeliz rei Carlos VI e governava em seu lugar. As intenções do regente eram retas, mas sua vida imoral não lhe merecia a estima do povo. Era amante da cunhada Isabel, a mal afamada esposa do rei enlouquecido, e ao mesmo tempo tinha relações semelhantes com a mulher do próprio rival, o duque de Borgonha. Do seu lado, João Sem Medo, o duque de Borgonha, era o grande adversário do regente Luís de Orleans. Sem dúvida, as relações do rival com a duquesa mãe
bastavam para suscitar inimizade entre os dois duques. Além disso, João Sem Medo era um dos príncipes mais poderosos, não só na França, mas também na Europa. Dominava na Borgonha e no Flandres. Em sua ambição, julgava que não era a um rei louco e que a ele mesmo, o vassalo mais poderoso da França, competia a coroa de Clodoveu e de São Luís. Em novembro de 1407, os dois rivais encontraram-se em Paris para fazer as pazes. No dia 22, estavam sentados ainda, lado a lado, num solene banquete. No dia seguinte, o regente Luís de Orleans foi encontrado assassinado nas ruas da capital. Ninguém duvidava do autor. João Sem Medo achou prudente abandonar sem demora o cenário do seu crime. Retirou-se para Flandres. Apesar do ocorrido, o povo estava do seu lado. Odiava o regente assassinado por causa de sua dureza na arrecadação dos impostos. Também na nobreza e na influente Universidade de Paris, a vida imoral do defunto não estava esquecida. O Duque de Borgonha podia contar com a capital, que logo entrou em franca rebelião contra o rei. Ambos os partidos dirigiram os olhos para a Inglaterra, pedindo auxílio. Ali reinava Henrique IV, que nobremente reconhecia os direitos do rei Carlos VI e, se não o podia socorrer, ao menos não o guerreava. Mas a situação mudou quando o trono foi ocupado por seu filho Henrique V, rei talentoso e chefe militar experimentado. O novo soberano inglês fomentava planos ambiciosos, querendo ser rei conjuntamente da Inglaterra e da França. Renovou a guerra que já durava quase 80 anos, entrando na França à testa de um grande exército, treinado segundo os novos princípios. O Duque Carlos de Orleans, filho do regente assassinado, enfrentou o invasor com todas as forças que conseguiria reunir. Travou, em 1415, a Batalha de Azincourt, tão desastrosa para a França que morreram mais de 15.000 homens e só 1.500 restaram com vida. A flor da nobreza jazia no campo de batalha. O próprio duque foi preso e levado à Inglaterra. Em consequência da vitória de Azincourt, Henrique V tinha diante de si o país indefeso. Conquistou em seguida a Normandia. O duque de Borgonha, João Sem Medo, traíra seu rei. Por um tratado secreto, aliara-se ao invasor e mantivera-se inativo diante de seus sucessos militares. Em 1418, entrou em Paris, onde foi recebido solenemente. Existiam então 3 chefes na França: Henrique V, na Normandia, João Sem Medo em Paris e o legítimo rei da França ao sul do rio Loire. Vivia ainda Carlos VI, o infeliz alienado. Mas desde 1416 tinha sucessor no seu filho Carlos VII, de 13 anos de idade. O perigo era grande. Para impedir novas conquistas do invasor inglês, os conselheiros eram de aviso que o rei devia entender-se com João Sem Medo, o poderoso duque. Combinaram uma entrevista. No dia 10 de setembro de 1419, o jovem rei avançou lentamente numa ponte do rio Yonne, ao sul de Paris. Do outro lado, aproximou-se João Sem Medo. Encontraram-se no meio da ponte, dando-se as mãos. Aos poucos passos pararam os nobres do séquito. A entrevista descambou rapidamente em discussão. Para que conferenciar com o rapaz que assim mesmo não pode decidir nada sem a aprovação do seu pai louco? Exclamou o duque e virou as costas ao príncipe herdeiro, que triste, deu volta também para se retirar.
No mesmo instante, João sem medo caiu por terra, com o crânio partido. O que acontecera? Parece que um cavaleiro de Carlos VII, Tanegui de Châtel, furioso por causa da injúria feita ao seu senhor, lançara-se sobre o duque e o abatera com um machado de guerra. Assim o assassino duque de Orleans recebeu o castigo do seu crime. É deprimente considerar o estado da França que seguiu a este fim funesto. O público imputava ao rei a autoria do crime. O parlamento de Paris declarou-o indigno da sucessão ao trono. A própria mãe de Carlos VII, Isabel, ligou-se com Felipe de Borgonha, chamado o Bom, filho de João sem medo. Foi ela também que encaminhou o enlace matrimonial de sua filha Catarina, irmã de Carlos VII, com o invasor Henrique V. O casamento foi celebrado com uma pompa inaudita em Troyes, no dia 2 de junho de 1420. O dia tristemente memorável, porque ratificou solenemente um tratado já combinado antes em Arras, tratado funesto, em que Isabel, a rainha-mãe desnatural, junto com o Filipe o Bom, o vassalo infiel, e a França, dominada pelos invasores, escolhiam Henrique V como seu rei. A partir daquele dia, ele se chamava Rei da França e da Inglaterra. Morreu em 1422 e o título de rei de ambos os países passou a seu filho Henrique VI. Para compreender melhor o processo contra Joana d'Arc, a paladina do legítimo rei da França, devemos considerar a mudança que se operou na mente de muitos franceses. A própria mãe de Carlos VII, mais o Duque de Borgonha, o Parlamento e a Universidade de Paris, muitos nobres e o povo em geral começaram a considerar legítima a causa dos ingleses. Muitos aderiram de boa fé. Para eles, Carlos VII era usurpador, combatê-lo era a cruzada santa. Favorecê-lo, como fazia Joana d'Arc, só podia ser obra criminosa e diabólica. Entretanto, Carlos VII não ousava mais ultrapassar o rio Loire. Jovem, inexperiente e indeciso, estava nas mãos de conselheiros fracos, ambiciosos e desunidos. A grande miséria chegou a seu auge. O país era saqueado pelos exércitos em guerra e por salteadores. O valor da moeda caiu a 2/1000ª parte do nominal. Fugiam os camponeses com os seus rebanhos. O país mergulhou num silêncio completo, em que nem se ouvia o galo cantar. Os ingleses chefiados pelo Duque de Bedford, irmão de Henrique V, conquistaram uma cidade após outra. Em 1424, foi aniquilado o exército francês na Batalha de Verneuil, desastre que se ajunta à série de Crécy, Poitiers e Azincourt. Em 1427, foi assediada a importante fortaleza no rio Loire, a cidade de Orleans. Se Orleans caísse, estaria provavelmente decidida a sorte da França. Ao sul do Loire, trocando várias vezes de residência, vivia o triste filho de um rei alienado. Carlos VII ainda não estava coroado. Como príncipe herdeiro, era chamado Delfim, o único título que Joana d'Arc depois lhe concedeu até o dia da coroação. Ela o chamava de gentil Dauphin. Embora tivesse um exterior quase repelente. Apesar da tara que nela pesava, não era o degenerado, como a história o caracterizou. Na política, dependia dos seus conselheiros,
No trato era generoso e sabia ser grato a vassalos fiéis. Na noite de Todos os Santos de 1428, Dauphin se prostrou na sua capela e dirigiu a Deus a pergunta desesperada sobre seu futuro. Podia considerar-se autorizado a prosseguir na luta pelo trono da França? Ou seria que Deus escolhera o pretendente inglês? Coragem, gentil Dauphin. No momento Deus se cala, mas em breve ele te dará uma resposta única na história.